Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live Inspiração sobre avaliação psicológica na modalidade online. E hoje nós vamos receber a nossa convidada, a psicóloga Fernanda Rocha, ela que atua aí somente no contexto online, somente fazendo avaliação psicológica online, atendendo pacientes bariátricos, ela que vai estar aí compartilhando conosco um pouquinho de como que é a sua rotina de trabalho, como que ela realiza esses atendimentos para esses pacientes de casa. E ela que mora aí em Minas Gerais, hoje atende pacientes do Brasil, fora do Brasil, e vai estar nos trazendo aí esta experiência sobre avaliação psicológica para cirurgia bariátrica. Também gostaria de dar as boas-vindas aos nossos alunos, psicólogos e psicólogas que realizaram a sua matrícula no nosso curso de capacitação. Eu vi vários colegas aí que se tornaram nossos alunos. Na semana passada, a gente abriu as inscrições aí na quarta-feira. As matrículas, elas vão até amanhã, segunda-feira. E hoje, fazendo a sua matrícula até a meia-noite, você recebe R$300 de desconto. Então, se você digitar aqui nos nossos comentários a palavra matrícula, você vai receber ali no seu direct o link e vai conhecer aí o nosso curso de capacitação, caso você ainda não conheça. Ontem nós também tivemos a nossa aula inaugural aí para todos os alunos, psicólogos, psicólogas e estudantes de psicologia que realizaram a matrícula no curso. Essa aula ela ficou gravada na plataforma do curso, assim como todas as aulas que forem ao vivo também vão ficar gravadas para que você possa assistir aí no seu tempo e no momento aí que você estiver disponível. A Fernanda já chegou por aqui, deixa eu só encontrar a Fernanda aqui para que ela possa entrar com a gente. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar deixando aqui abaixo. Tem um balãozinho ali com um pontinho de interrogação, é só clicar e deixar a sua pergunta. Boa noite. Boa noite, Fernanda, seja muito bem-vinda. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada por mais essa oportunidade de estar aqui, né, com você, com vocês, compartilhando um pouquinho aí dessa trajetória, que, como se diz, a gente vai adquirindo durante anos e a gente quer que os psicólogos também, né, tenham essa liberdade de atender online, de atender aí a psicologia sem fronteiras, e que isso é muito, 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 muito possível, né? E por isso que eu estou aqui hoje, além de compartilhar um pouquinho da minha experiência, estimular vocês aí que não fizeram a matrícula a correr e fazer, porque realmente nós estamos precisando muito de psicólogos que atendem online e que fazem aí os laudos, né, para avaliação psicológica, para avaliação bariátrica, para as reparadoras. Então, a gente tem uma demanda gigantesca aí para os psicólogos que ainda não trabalham com as avaliações psicológicas. Isso mesmo. E até uma dúvida dos colegas, né, Fernanda, que se é possível fazer avaliação psicológica online ou não, ou isso veio depois da pandemia, né? A gente sabe que não, já antes mesmo da pandemia já era possível realizar os atendimentos tanto clínicos, tanto as avaliações psicológicas na modalidade online. E abriu-se também aí, né, um leque de oportunidades para os psicólogos, né, atenderem tanto pessoas da sua cidade, do seu estado, do Brasil e fora do Brasil. E para quem ainda não te conhece, Fernanda, eu gostaria que você se apresentasse, né, contasse de onde você está falando aí, como que foi essa sua trajetória, né? Por que você decidiu focar na avaliação psicológica para pacientes bariátricos? Então, gente, boa noite, né? Eu sou Fernanda, psicóloga há 21 anos, bariatricada. Então, por aí já começa o porquê que eu gosto de trabalhar com esse nicho, né, de pacientes bariatricados. Atendo em Minas Gerais, mas atendo o mundo, né? Estou falando de Ipatinga, Minas Gerais, mas atendendo o mundo, né? Porque realmente a psicologia, ela está e é sem fronteiras. Agora, como se diz, se não tinha volta, agora muito menos, né? E eu já trabalho com atendimento online há mais de 7 anos, né? E atendendo a maioria
né? Não é só, mas a maioria de pacientes com transtornos alimentares. E mais focado nos pacientes bariatricados, mas também atendo pacientes que ainda não bariatricou, mas que colocaram apenas balão, ou que tem apenas, né, a dificuldade mesmo, né, de trabalhar aí com emagrecimento, com comer consciente. Mas, na verdade, o meu foco mesmo são pacientes bariatricados. E a maioria deles com o reganho de peso, justamente porque nos procuram, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse laudo imediatista, sobre esse laudo para ontem que ele vem nos procurar, porque, na verdade, eles querem um resultado imediato, né? E não é o resultado imediato. Aí está todo o crescimento da psicologia, e eu falo muito assim, com muita procedência agora, porque eu estive num congresso de cirurgia bariátrica no finalzinho do ano passado, então vários cirurgiões hoje, eles já entendem que não está aqui o sucesso da bariátrica, né? Não está aqui no estômago, mas está aqui. Por quê, pessoal? Porque a obesidade ela é uma doença crônica, e doença crônica ela não tem cura, ela tem apenas um tratamento. Então, cabe a nós, psicólogos, a psicoeducá-los, né? A mostrar para aquele paciente que tudo bem ele querer ficar magro, que tudo bem ele querer resgatar a saúde física, mas que se ele não trabalhar a cabecinha, ele não vai permanecer magro fisicamente. Então, isso tudo cabe a nós trabalharmos. Então, pensa vocês aí, psicólogos, que está nos ouvindo, que vai nos assistir depois, o tamanho que cresceu, né? Apenas esse laudo psicológico para cirurgia bariátrica? Não! É o laudo psicológico, ele vai vir sim, depois de uma psicoeducação, né? A gente vai liberar esse paciente, se ele tiver realmente, né, apto para poder fazer aquela cirurgia. Porém, cabe a nós, né, também, se quisermos, porque tem psicólogos que só quer realmente laudar e tá tudo bem. Não vejo nada de mal quanto a isso. Mas tem psicólogos como eu que gosta de trabalhar o pós-bariátrico, que é realmente trabalhar a mente daquele paciente, que dali para frente ele precisa ter um relacionamento saudável com a comida. Então, pensou o tamanho que fica o nosso leque para a gente poder atuar? Né? Não é só laudar aquele paciente e falar, olha, pode ir e agora seja o que Deus quiser. Se a gente quiser, ou eu falo que se o psicólogo quiser fazer isso, ok, ele encaminha para um psicólogo que trabalha com transtorno alimentar e tá tudo certo. Agora, o paciente que não, o psicólogo que não quer apenas laudar, ele vai ter aquele paciente com ele durante um bom tempo, justamente porque a obesidade está aqui. Né? Então, nós temos uma gigantesca demanda de pacientes para que podemos trabalhar durante um bom tempo, né? E aí, o que acontece? Acaba que não são todos os psicólogos que trabalham posteriormente, né, a bariátrica ou a cirurgia, e não são todos os psicólogos que trabalham com cirurgia bariátrica, né, atendendo pacientes bariatricados. Então, o que acontece? Fica uma demanda gigantesca, porque cada dia que passa ela cresce mais. A cirurgia bariátrica ela cresceu 500% de 10 anos para cá. Então, aumenta. E se não tem profissionais capacitados para poder tratar esse paciente, a minha agenda vai sobrecarregar, como já é sobrecarregada, e vai faltar profissional para trabalhar. Então, é a hora de vocês aí, ó, começar a trabalhar com cirurgia bariátrica também, né? Aprender, né? Laudar para a cirurgia bariátrica, para as reparadoras, porque não para só na bariátrica. Depois, a gente também precisa estar avaliando aquele paciente. Por quê? Porque tem as reparadoras, você emagrece, mas um monte de coisa se transforma no seu corpo. E aí a gente vai precisar de trabalhar tanta distorção de imagem e também precisa do nosso laudo. Sem ele, o plano de saúde não aceita para que o paciente chegue de fato no que ele foi buscar, né? Que foi ficar magro, mas ficar magro saudável mentalmente. Porque um paciente que emagrece 50 quilos e fica com um monte de pele, ele não vai ficar saudável mentalmente, né? Então, eu convido todos vocês que têm vontade de trabalhar com avaliação psicológica, não apenas para bariátrica, mas esse vasto curso aqui, né? Que tem todas as demandas dentro da avaliação psicológica, venham conosco. Exatamente. E a gente abriu as matrículas agora, no final de semana, vai até amanhã. Todos os colegas que realizarem essa matrícula ainda hoje
vão receber aí, além de todos os bônus, de todos os conteúdos, de todos os módulos, vão também receber os R$ 300 de desconto até hoje, de R$ 23,59. Então, ainda quem está pensando se vai fazer ou não, será que vou? Aproveita a oportunidade, que amanhã o valor do curso ele volta ao normal. Amanhã a gente encerra aí as matrículas. O primeiro módulo que a gente vai estar trabalhando é a avaliação psicológica no contexto de saúde. Como a Fernanda falou, né? Nós sabemos o tamanho da demanda que chega para nós, psicólogos, que trabalhamos com avaliações todos os dias de pacientes buscando o laudo. Né? Eles chegam assim, falando para a gente, olha, eu preciso de um laudo para levar no médico para que ele libere, né, a minha cirurgia. Vai caber a nós, psicólogos, aí explicar para ele que a avaliação psicológica é um processo, né, que não é apenas em uma sessão, em um atendimento que a gente vai realizar a entrega do laudo, diferente do que é fazer um exame ou uma consulta, que ele passou no médico, já sai com um papel lá. A avaliação psicológica, ela se difere. E aí a gente vai começar a trabalhar com esse paciente para aí sim o resultado dessa avaliação ser o laudo psicológico. E como a Fernanda falou, né? Essa é uma área que tem muita demanda e também a gente, além de fazer essa avaliação pré-operatória para esse paciente ali que deseja operar, que precisa, né? A maioria das vezes, diferente do que se pensa também, a cirurgia bariátrica, ela não foi, né? Realizada para procedimentos estéticos, né? E sim, é uma cirurgia que a gente sabe aí, vocês no curso de capacitação vão aprender tanto comigo, tanto com a Fernanda, tanto com o Dr. Luiz Vicente aí, que é médico cirurgião, que é uma cirurgia que salva vidas também, né? Porque o paciente, a Fernanda sempre comenta aí nas aulas, né? Até a pessoa que ela está disposta a se deitar numa cama cirúrgica é porque ela já chegou ao extremo. Ela já tentou de tudo para emagrecer e não conseguiu. A última das tentativas dela vai ser buscar a cirurgia, que ela já tem esse conhecimento aí, que não vai ser uma cirurgia pensando nas questões físicas que acontecem e também nas psicológicas, que nós psicólogos vamos trabalhar com ela, que vai acontecer essa mudança. E para que esse sucesso cirúrgico que a gente chama aconteça após a cirurgia, é de extrema importância que esse paciente ele faça acompanhamento psicológico ali no pós-cirúrgico. E também nós, psicólogos, né, vamos estar capacitados para fazer essa orientação para que essa pessoa, ela assim que realizar a cirurgia, ela dê continuidade ao tratamento psicológico aí, de preferência aí semanal, né? E acontece muito também de chegar pra gente de pessoas que fizeram a cirurgia, que não foram em um psicólogo não capacitado, não preparado, que não fez as orientações de todas as mudanças significativas que virão acontecer na vida dele e acabam, como a Fernanda falou, tendo esse reganho e aí buscam pós-cirurgia bariátrica, né, esse acompanhamento. E também existem aquelas pessoas que precisam, né, fazer a cirurgia reparadora, que como a Fernanda falou, é essa cirurgia, né, de remoção de pele, acaba sendo uma cirurgia plástica mesmo, porque a pessoa ela tem aquele emagrecimento súbito, então ela volta também, né, fazer a avaliação para fazer a cirurgia reparadora posteriormente. Mas além desse contexto que a gente está vendo hoje, que a gente está conversando um pouquinho hoje, também existem vários outros contextos dentro da avaliação psicológica no contexto de saúde para cirurgias que passou-se a ser obrigatório, né? Que agora estão vendo a importância da atuação do psicólogo, da avaliação psicológica para os procedimentos cirúrgicos de vasectomia, laqueadura, plástica, ortognática, fecundação in vitro, transplante de órgãos, readequação, redesignação sexual. Então tem muita coisa aí para o psicólogo atuar. Além dos outros contextos que vocês já viram, tanto no treinamento, tanto nas outras lives que a gente trouxe aqui com os colegas, as avaliações para o judiciário, para o psicossocial, para o manuseio de arma. E como a gente já conversou aí durante esses dias também, vai chegar, espero que assim chegue também para vocês, né? Se vocês se dedicarem, estudarem, se capacitarem, vai chegar um momento que vocês também vão ter essa opção de escolha de qual área vocês desejam focar, se é avaliação psicológica para o judiciário, psicossocial, ou deseja atuar em todas, ou como aconteceu com a Fernanda, que a agenda dela foi
tanto aí de busca de pacientes bariátricos e um acaba indicando para o outro. Médicos acabam tendo conhecimento do seu trabalho através do seu laudo e acabam indicando pacientes também, até que chegue um momento aí que você precise começar a encaminhar pacientes para outros colegas psicólogos em decorrência aí da tua agenda já estar lotada, né, Fernanda? E hoje também a gente tem essa possibilidade da atuação do psicólogo atuar online. A gente tem alunos que atuam tanto presencial, tanto online. E hoje a Fernanda, ela atende aí da sua casa, né, Fer? Você faz os seus agendamentos. Como que funciona esse trabalho? Eles entram em contato contigo pelo WhatsApp? Na verdade, eu gosto muito de atender pelo WhatsApp, mas aí temos várias plataformas que se atendem, né? Tem psicólogos que preferem o Zoom, o Meet e por aí vai, fica do desejo de cada profissional. Eu atendo da minha casa hoje, né? Já trabalho aqui. Eu falo que isso, para mim, foi assim um presente, né? Você está na sua casa, né? Não precisar de sair, né? De verdade, né? E atender e fazer o que você mais gosta. Realmente, hoje eu estou focada no que realmente eu gosto de trabalhar, né? Eu falo que eu estou trabalhando, eu estou também me curando, porque quanto mais eu falo, eu me escuto, né? Então, eu falo que eu vou me trabalhando ali duas vezes. Eu trabalho meu paciente, ajudo ele a transformar e me transformo junto. Mas eu já estou aqui, né? Apenas na minha casa, já atendo mais de 7, tá indo para 8 anos, né? Não atendo presencial. Mas também não vejo problema algum. Tem vários psicólogos que atendem presencial, né? Que gostam de estar ali aplicando os testes e que precisam e que realmente eles também têm peso. E isso cada profissional vai achar o que precisa e o que não precisa. Mas dentro da minha ótica, eu vejo que a psicoeducação, mostrar para aquele paciente, para que ele entenda o que é o processo. O que é o processo? Gente, é o processo mesmo aqui, ó, da largatinha, mostrar isso para ele. Porque muitas vezes a gente não sabe nem o que a gente pensa. A gente já está tão no automático, principalmente o paciente com transtorno alimentar, principalmente o paciente adoecido mentalmente, né? E ele tem ali a compulsão de fato. Eu falo que é aquela compulsão nata. Então ele não entende o processo dele. Quando ele vê, ele já está lá comendo. E quando ele vai passar por esse procedimento tão invasivo, que é o procedimento realmente de você vir aqui, né, mutilar um órgão do seu corpo, ele acha que os problemas dele estão resolvidos. Porém, se ele não entender que ele é uma largatinha, que ele vai ter altos e baixos, e que ele vai ter problemas se ele não aprender sobre os dumpings, sobre os entalos, sobre os vômitos, que isso tudo vai trazer um desconforto real para ele. E que se ele não for bem orientado por profissionais capacitados, que somos nós psicólogos, que são as nutricionistas, que são os próprios cirurgiões, ele vai cair de gaiato no navio. Não adianta vir querendo acelerar o passo a 300 km por hora, porque isso não é legal para ele. Vai existir psicólogos que vão laudar com uma sessão sem ver o paciente? Vai. O problema é que vai, mas que nós possamos não ser um destes. Não porque a gente não quer o dinheiro, porque não tá preocupado. A questão não é essa. Nós trabalhamos, a gente tem que receber sim, temos que receber bem, né? Nós temos sim que ser bem pagos. Até porque eu falo que 70% do sucesso da cirurgia bariátrica é a mente. Então, a responsabilidade está aqui também nas nossas mãos. Então, eu acredito que a gente precisa realmente ser tão bem remunerado até como um cirurgião. Né? Se está ali deixando 30% do estômago do paciente, a gente vai trabalhar com o restante. Mas não é só o dinheiro. Porque se a gente não tiver essa responsabilidade, esse paciente lá na frente vai frustrar. E aí também cabe a nós uma parcela gigantesca de culpa. Porque essa transformação, essa psicoeducação da largatinha até virar borboleta, ela tem propósitos. E se o paciente não tiver pensamento consciente, ele não vai saber qual é o propósito dele. Qual vai ser o propósito dele? Ficar magro. Simples assim. Né? Magro ele vai ficar, porque ainda assim tem uma restrição que ele vai ter que parar de comer obrigatoriamente, não é porque ele pensou, é porque senão ele morre. Então ele vai parar um tempo. Porém, gente, muita
quantas pessoas não estão chegando nem a meta que tem que chegar e já está reganhando. E eu falo isso porque eu tenho paciente assim no meu consultório que eu trato e que chegou para mim aí com 1 ano e pouquinho, com toda a recidiva de peso, ganha. Até mais, né? E aí precisou o quê? De fazer outra cirurgia, inclusive já revisionou. Mas por quê? Porque não tratou aqui. Achou que era só chegar ali, deitar na mesa de cirurgia, entregar a sua vida. Porque, gente, é a vida que a gente entrega para poder ficar magro e não aprendeu a lidar com suas emoções. E tá aí. Você precisa passar para aquele paciente que ele tem que aprender a lidar com as suas emoções, porque senão ele vai buscar o prazer imediato, e o prazer imediato do compulsivo é comer. E comer é muito bom, então a gente precisa mostrar isso para ele, que ele pode até acolher a vontade dele, tá tudo bem. Eu até brinco muito com os meus pacientes que eu acordo querendo comer e durmo querendo comer. Então, assim, comer para mim é que eu já acordei, meu Deus, sei que eu vou comer. E aí isso vai aqui na minha mente o tempo inteiro, porque tá aqui. Né? Mas eu acolho a minha vontade, acolho com muito amor, mas eu necessariamente não preciso satisfazer todas as vezes que eu tenho vontade de comer, senão ficar só comendo. Né? Então, tem outros prazeres que eu preciso resgatar dentro de mim. E tem outros prazeres que aquele paciente que nos busca também tem, para que ele precise resgatar junto dele, para que ele coloque lado a lado e não coma todas as vezes, porque ele tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito é manter magro, o propósito é ficar saudável fisicamente, né? Então, o paciente tem um monte de propósitos que cabe a nós fazer com que ele pense, cabe a nós trabalhar o pensamento alternativo dele para que ele continue firme neste propósito, mesmo que tenha altos e baixos. Então, para que não existe essa recidiva de peso, tem que trabalhar aqui. E o mais interessante, eu fui nesse congresso agora, eu lembro que um cirurgião falou para mim assim, Fernanda, chegou uma paciente que estava com um reganho de peso, acho que de uns 25, quase 30 quilos já. E falou, doutor fulano, eu preciso que o senhor me opere de novo. Olha aqui, já enganhei tudo. Ele falou, você está fazendo tratamento psicológico? Ela falou, não, mas eu passo na equipe, e aí, sei lá, de 2 em 2 meses. Isso não é tratamento psicológico. E a equipe do cirurgião de 2 em 2 meses não é. Gente, terapia é exercício de mente. Se você for à academia de 2 em 2 meses, não vai adiantar nada. Terapia é a mesma coisa. Terapia é exercício de mente. Eu falo assim mesmo, ó, gente, ó, terapia, exercício de mente. Então não adianta passar lá na equipe do médico de vez em quando e achar que tá tudo bem. Não é assim. E aí esse médico falou para mim assim, olha, você pode me pagar 200 mil que eu não te reopero. Porque se você não fizer tratamento psicológico, amanhã você está voltando aqui para eu te reoperar e não vai adiantar nada. Eu posso fazer a técnica que for, porque está aqui. E quando os médicos já começam a entender isso, como já estão começando, gente, o salto é gigantesco, porque vão ter mais pacientes felizes, nós vamos trabalhar muito mais, e a obesidade, mesmo não tendo cura, ela vai estar estável, né? Então, este é o nosso papel. Vamos laudar? Vamos acolher aquele paciente que está todo aflito, querendo realmente ter uma mudança de vida? Claro! Mais do que entendido ele chegar ali todo afoito. Agora, está nas nossas mãos mostrar para ele qual que é o propósito, perguntar, questionar, né? Para depois ele entender, olha, eu não preciso de fazer tudo atropelando, porque a minha vida foi toda atropelando e eu não mantive. E ele mesmo para e fala, gente, mas não é que é mesmo? Será que eu estou preparada para fazer isso agora? Será que eu trato mais um pouquinho? Né? Ele mesmo cai numa realidade, porque ele de forma consciente pensou, né? E aí ele vai tendo mais responsabilidade nesse processo árduo, que é só dele. O cirurgião foi lá, fez a cirurgia e vai para casa dele. Mesmo nós, psicólogos, ele vai conosco, vai fazer a sessão uma vez por semana, a gente vai passar, vai fazer nossas intervenções, e depois é ele com ele. Até porque o propósito de vida é dele, não cabe mais ninguém. Então, isso tudo também cabe a nós fazer com que ele pense, né? Isso tudo a gente vai aprender aí, eu não sei quando vai ser a nossa aula lá no curso. Dia 3, vamos passar todas as... 3 de fevereiro, vamos passar todas as 3... Isso. Você já vai ter voltado de Orlando, né? Ainda não? Não, dia 17 de fevereiro a gente vai estar aqui.
Senão eu vou ter que dar minha aula lá. Vamos lá. Então tem mais isso, Eu olha. viajo para Orlando semana que vem. Semana que vem não, agora, É, né? Hoje é domingo. E aí eu é, volto depois do carnaval. Eu vou dar uma aula bacana para esse pessoal aí. exatamente. Todos os alunos psicólogos aí que estão nos acompanhando, vocês vão ter uma aula aí exclusiva com a Fernanda para vocês aprenderem aí a fazer avaliação psicológica online para cirurgia bariátrica. A Fernanda apresentou aqui para vocês alguns recursos lúdicos aí, algumas fontes complementares que ela utiliza durante as avaliações, que vocês vão estar aprendendo a utilizar também essas técnicas, esses recursos. A Fernanda é uma pessoa difícil da gente conseguir fazer live, porque ela sempre está viajando, tá para praia. Agora, semana que vem, ela vai para Orlando, vai ficar uns dias lá com as famílias. Então, sim, psicólogos que estão ouvindo, é possível viver da psicologia, é possível viver de avaliação psicológica e muito bem. É isso A aí. avaliação psicológica também nos proporciona isso, né? A gente consegue organizar a nossa agenda, né, de acordo ali com a nossa vida, com a nossa rotina, diferente de quando a gente atua em instituições, né? Eu já atuei em instituições, a Fernanda também, Também. e aí não é a gente que escolhe quando que a gente viaja, é quando nos permitem, quando nos dão aquele espaço de férias, né? Então, a avaliação psicológica, ela proporciona muita coisa boa na vida da gente, né? Proporciona na minha, na vida da Fernanda. Ontem vocês viram a live aí com a Denise, que ela compartilhou conosco, que em dezembro ela foi também realizar um sonho, que as avaliações psicológicas permitiram para ela no ano passado, que foi conhecer Cancún. Inclusive, ela fez questão de mandar uma foto dela lá com os golfinhos para mostrar para os colegas psicólogos, né? Que é possível, né? É diferente a gente estar aqui num grupo de colegas psicólogos que incentivam outros colegas também, né, a atuarem nestes contextos. A gente sempre fala que a psicologia a gente ouve falar muito tanto nos grupos, na graduação e tal, que é uma profissão muito desunida, mas a gente encontra, né, preciosidades, colegas aí que estão dispostos a ajudar uns aos outros. A Fernanda também sempre está aqui compartilhando um pouquinho de como que é realizado esse trabalho, como que ela faz, e vocês vão ter oportunidade de ter aula aí com a Fernanda assim que ela voltar de Orlando, que vai ser em fevereiro. Semana que vem, sábado aí, nós vamos ter aula, tá? O primeiro módulo é os primeiros passos na avaliação psicológica. Então, se você chegou agora aqui, se lá na tua graduação foi muito superficial a avaliação psicológica, se você não aprendeu, né, a diferença de fontes complementares, de fontes fundamentais da informação, entrevista, escolha de instrumentos, de técnicas, de procedimentos para realizar uma avaliação. Então, o nosso primeiro módulo do nosso curso é os primeiros passos na avaliação psicológica. E também para aqueles colegas psicólogos que estão em busca aí, né, de se reciclar, de fazer uma atualização, porque mudou-se muito aí, né? Tivemos novas resoluções, até mesmo do nosso conselho voltado à avaliação psicológica, voltado a vários contextos. Ano passado a gente teve 2 alterações em 2 contextos de avaliação psicológica. E aí a gente vai estar aí repassando para vocês todas essas informações, para vocês estarem preparados, seguros, confiantes na hora que forem atuar. Porque esse contexto que vocês estão vendo na live de hoje também é uma avaliação muito séria que a gente precisa trabalhar aí, né? Estar preparado para atuar, porque um paciente bariátrico aí que realiza cirurgia, que não recebe essa psicoeducação, que a Fernanda, né, está comentando aí com vocês, que o psicólogo deve fazer esse trabalho, ele pode vir a óbito. E, infelizmente, a gente conhece muitas pessoas que não tiveram esse preparo psicológico antes, essa psicoeducação. Inclusive, até a Fernanda tem um caso de um colega de profissão, eu tenho outras pessoas que eu fiquei sabendo através dos alunos que não tiveram esse preparo psicológico, que o colega, infelizmente, só entregou o laudo e a pessoa operou e veio a falecer posteriormente, né? Porque não sabia de todos os desafios que ela ia estar enfrentando. Então, é muito importante, né? É uma avaliação que vocês precisam estar preparados, assim como as outras que vocês vão aprender no curso também. Por isso que a gente hoje oferece uma capacitação para vocês. Vocês vão ter a oportunidade de aprender com a gente que está no campo de batalha, que está atendendo aí todos os dias, realizando esse trabalho com as avaliações psicológicas. E eu falo também assim, Maria, que a
a psicologia, né, ela tem essa responsabilidade justamente porque o comer, ele é um vício. Então, se você não trata, o que que vai acontecer? Você vai ceder ao vício, vai ceder ao seu impulso. Então, o paciente que não é preparado e que teve lá, sei lá, uma orientação de 15 minutos, olha, se você comer, pode acontecer dos grampos abrirem e tudo. Ele não tem essa consciência real que vai abrir. E aí, na hora que, que vira aquela vontade de comer, né? E ele já é impulsivo, ele vai ceder aos impulsos. Então, ele tem que estar exercitado, né, de forma consciente, que mesmo que venha, ele não vai ficar tomando aquele caldinho o resto da vida. Não vai. Mas, naquele momento, é o momento da lagarta. É um momento difícil, é um momento do rastejo. Ele vai ter que segurar os impulsos dele, porque senão ele pode chegar a óbito, sim. Então, tá todo esse preparo, ele precisa ser feito, né? Isso é o pré-bariátrica, isso é o pré-cirurgia. Ele tem que ser feito. Como que a gente vai laudar com 1, 2 sessões, no caso, se você precisa de um pré, se você precisa de um pós, aquele paciente, por mais que você vai mostrar para ele o que pode acontecer ali pós a bariátrica, ele vai esquecer. O impulsivo esquece, gente. Comer é muito, muito prazeroso, então ele vai. E aí, ele precisa de ser reforçado, ele precisa de ser orientado, né? Vai chegar uma hora que vai bloquear um pouco a perda de peso e ele começa a frustrar porque ele acha que ele está fazendo tudo tão certinho e ele não está emagrecendo tanto que devia. E aí também nós estamos ali para poder orientar que o corpo está entrando, né, no mecanismo de platô, ele precisa proteger aquele paciente que comia muito e que hoje não está comendo quase nada, é uma defesa do corpo, mas o paciente, se não for orientado de forma falando, igual a gente está aqui, eu gosto muito de mostrar recursos lúdicos aqui para eles, porque eu gosto que vejam também, ele não vai lembrar, ele vai querer apenas comer, ele não vai lembrar. Né? Então, nós precisamos de ter profissionais capacitados para trabalhar com paciente pós-bariátrica e para trabalhar com pacientes que não fizeram, talvez, lá a cirurgia, mas que querem emagrecer ali sem passar por esse processo, né, definitivo, querem colocar sua banda gástrica, querem colocar só o balão. Todo esse preparo, ele tem que ser feito. Eu mesmo atendo pacientes hoje que colocou apenas o balão e que falam assim, Fernanda, mas eu não sabia de nada disso. A psicóloga me olhou lá, me liberou, eu coloquei o balão, mas e agora? E agora, o que eu faço? Né? E também deixou de comer. E eu falo ainda que o balão, ao meu ver, é um pouco mais difícil, embora ele é reversível. Por quê? Porque você está com um corpo estranho dentro de você. Até que você adapta com aquilo ali, é complicado. Então, tudo isso são mudanças drásticas que acontecem com o ser humano, que ele precisa ser preparado, ele precisa ser trabalhado. E quem tem que trabalhar, gente, somos nós. Somos nós psicólogos. Por isso, venham pro time, que tem demanda e muita. Sim. Né? Peguei a minha agenda aqui, Fernanda. Dia 3, agora o próximo sábado, né? Que é o nosso módulo dos primeiros passos na avaliação psicológica. Dia 10, que é no próximo sábado, é elaboração de documentos psicológicos. Aí Dia vocês vão 17, somos tudo nós. sobre elaboração de documentos psicológicos, laudo, parecer, declaração, atestado, tudo conforme a nossa resolução do Conselho Federal de Psicologia. As aulas que são ao vivo, né, que vai ser a próxima de sábado, dia 3, dia 17 de fevereiro, que é com a Fernanda, que é no sábado, né? A gente faz as aulas ao vivo no sábado à tarde, porque a grande maioria dos colegas atende à noite ou no sábado de manhã, então para que vocês tenham a oportunidade de estar com a gente, trocar ideia, conversar, fazer pergunta ali, a gente faz no sábado à tarde. Mas caso vocês não possam estar presente, né, ou aconteça algum outro imprevisto, todas as aulas que são ao vivo, elas ficam gravadas na plataforma do curso e você tem a oportunidade aí de assistir no seu tempo, no horário que você tiver disponível em um outro dia, tá? Mas vai ser dia 17 de fevereiro. Pode ficar tranquila, a Fernanda pode aproveitar Orlando aí. Não vai precisar ir pro hotel da aula, tá? Merece esse descanso aí também, né? Isso. A Conhecer. gente volta com a corda toda.
Exatamente. Aham, que bacana. E você, é a primeira vez que você está Tá? indo ou já tinha ido? Primeira vez que eu estou indo para Orlando. Depois eu vou contar para vocês. Quem tiver na aula dia 17, eu conto um pouquinho sobre a Mini. Ah, olha que legal. Vai para Disney? Hã? Vai na Vou, Disney? Ah, vou olha na Disney. só. Show, que sonho, né? Realizar os sonhos. Isso, vamos realizar ações. A gente está buscando aí um monte de profissional, né, bem-sucedidos também, para poder estar conosco. Eu falo que a psicologia, depois da pandemia, ela começou a correr, né? Ela estava engatinhando e agora eu falo que ela já está correndo. Eu tô doida para ela voar mesmo, Ai, sabe? Nós merecemos, né, que ela voe muito alto. Até porque as pessoas hoje já estão entendendo o quanto é importante tratar a saúde mental. E, uhum, gente, isso não é nem só do caso das avaliações, né? Mas é o caso do todo, né? uhum, Nós precisamos, né, estar bem emocionalmente para que tudo no nosso corpo funcione bem. E eu falo isso como psico-oncom também, não só como especialista lá nos transtornos alimentares. E quantas pessoas que têm diagnóstico para morrer daí 3, 4 meses e vivem anos com uhum, metástase, porque trabalhou realmente a mente uhum. e teve aquele fôlego de vida. Sim. Eu até brinco que eles romantizam muito, né, o coração, mas os órgãos não são que deveriam ser romantizados, deveria ser o estômago, o intestino, né, o Uhum, próprio cérebro, não é o coração. Por quê? Porque está tudo envolvido aqui. uhum, Então, quem que se trabalha com a mente humana? É o psicólogo, uhum, né? É a gente que está ali para trabalhar as emoções. uhum. E isso é uma ciência, Sim. né? A gente não está ali batendo papo, a Uhum, gente está ali fazendo intervenções, fazendo planejamento, é uhum, coisa séria, né? uhum, Para trabalhar aquela autoestima, aquele autoconhecimento, para trabalhar aquelas emoções que ninguém gosta de sentir. uhum, E é através de nós, né, que somos instrumentos ali, uhum, que aquele paciente que talvez muitas vezes está ali com vários sintomas físicos, né, com uhum, muitas dores, né, com várias doenças uhum, que são por causa da somatização mental, tem que passar uhum, por um uhum. psicólogo. E hoje, nos tempos de hoje, 2024, as pessoas elas já estão entendendo que se Uma não tratar a conscientização. mente, não adianta nem tomar remédio. Porque o remédio, Uhum, ele é importante? Sim. uhum, Como você vai tem diabetes, você tem que tomar um remedinho, porque senão, né, você precisa para sempre. Talvez o compulsivo também vai ter que tomar um remedinho para sempre. E tá tudo certo. O problema todo é acreditar apenas na medicação e não trabalhar as suas emoções, a sua mente, né? Trabalhar o seu consciente, senão vai estar sempre aumentando as dosagens e não vai adiantar, porque você não vai estar de forma consciente ali. uhum, Então, eu vejo isso como um passo gigantesco, porque as pessoas estão reconhecendo, os próprios pacientes, os preconceitos estão acabando e as pessoas uhum. estão buscando, de fato, o que Sim. precisa para começar um tratamento, Uhum, mesmo que seja cirúrgico. uhum, Né? Mesmo que seja uma cirurgia bariátrica, ela precisa trabalhar as emoções para ela começar a pensar em fazer uma cirurgia de estômago, por exemplo, né? uhum, E isso em todas as áreas. E isso para nós a psicologia é maravilhoso. Por quê? Porque aquela profissão que as pessoas tinham até preconceito em falar o quanto uhum, cobravam, né? Ai, uhum, meu Deus, será que ninguém vai me julgar? Gente, julgar por quê? A gente está trabalhando. Não estou falando que a gente tem que pensar só em dinheiro, mas por que a psicologia não uhum, pode cobrar? Né? Por uhum, quê? Por que o psicólogo ele tem que se sentir, né, acuado por falar em valor, né? Sendo uhum. que o nosso serviço ele não tem preço, ele tem Sim. valor. Quanto vale a saúde mental de quem está te buscando, né? Uhum, Quanto vale? Quanto vale? Né? A minha ela uhum, vale fortuna, né? Então, uhum, quanto vale? Então, nós trabalhamos com valor, né? uhum. Então, eu vejo que a psicologia, como eu falei, ela já está correndo e eu fico muito feliz quando a gente tem uma rede de profissionais solidificados, profissionais unidos, que estão querendo que o outro cresça também, né? Eu Uhum, sou aqui especialista nos transtornos, na cirurgia, não sou especialista em autismo, mas vem pessoas me buscando, eu vou uhum, encaminhar profissionais que são capacitados para poder atender ali aquele paciente com autismo, com TDAH, que trabalham com casais. Quantos uhum. pacientes meus bariatricados falam, Fê, eu queria tanto que você me atendesse, atende casal, não é a minha praia. Então, o que tem eu encaminhar para a pessoa que está ali, que estudou, que olhou,
para trabalhar o casal, né? Uhum. Antigamente a gente ficava com medo, meu Deus, não encaminho, não encaminho, eu vou perder aquele paciente. Gente, ninguém perde. A gente precisa trabalhar com abundância. A gente tem que Uhum. esquecer, deixar de lado a escassez, porque ela não vai nos trazer, né? A Uhum. abundância. Vamos trabalhar com a abundância, Uhum. vamos fazer uma rede de apoio um com o outro, Uhum. porque aí a psicologia voa, vai voar mais rápido ainda, né? Exatamente. E a Fernanda hoje, né, além dos atendimentos que ela realiza aí para os pacientes bariátricos, né, tanto individual, tanto em grupo, a Fernanda também é autora hoje de alguns recursos aí. Ela ajuda outros colegas psicólogos através dos recursos. Um deles aí, que é o que eu utilizo aí, que a Fernanda está mostrando, que é o baralho, né, é um livro em cartas, que a Fernanda já vai mostrar para vocês, que é o Cirurgia Bariátrica. Então, olha, gente, eu coloquei até numa caixinha de madeira. Ele Uhum. não vem assim, tá? Ele vem assim, ó. Eu vou fazer propaganda disso aqui. Não, eu não sou autora dele, mas é de duas amigas minhas, mais algumas psicólogas, Daniela e mais a Fabiana. Confio muito no trabalho delas, inclusive comprei esse baralho da prosperidade, tá? Utilizo também aqui no consultório. Então, o meu livro em cartas, o meu baralho, ele vem assim. Como eu trabalho muito com ele, tá? Uhum. Eu coloquei numa caixinha de madeira. Uhum. E esse recurso, gente, a gente fez ele tem 3 anos. A gente sentia muita falta do que trabalhar e de ter materiais realmente, né, palpáveis para a gente poder trabalhar com pacientes bariatricados. E aí eu, juntamente com algumas psicólogas aí no Brasil, cada uma de um cantinho, né, do Brasil, fizemos esse Compreendendo a Cirurgia Bariátrica, onde a gente trabalha desde o pré até o pós, até aquele paciente que teve ali a recidiva de peso, que trabalha todo aquele acompanhamento, mostrando de fato, preparando o paciente para poder bariatricar, falando sobre os tipos de cirurgia, falando o que ele pode esperar ali pela frente. E também aquele paciente que engordou, que precisa de trabalhar ali a sua ansiedade, que precisa de trabalhar ali a sua compulsão, os seus pensamentos sabotadores. Então, essas cartinhas aqui, elas têm desde as informações para a cirurgia bariátrica, até aquele paciente que chegou para você, que está com problema ali na relação com o seu corpo, que aí a gente vai falar um pouquinho lá na aula sobre a distorção de imagem. Aí a gente vai fazer ali o laudo para as reparadoras. E aí também tem os pensamentos sabotadores, que é o que faz aquele paciente a comer, né? Todas as vezes que tem aquele desejo, tem aquela vontade. E aí a gente também vai estar fazendo a intervenção mediante esse recurso. Então, esse recurso foi recorde de venda, tá? Ele, inclusive, ele acabou todo no lançamento e ele realmente é um recurso completo para quem vai trabalhar com a cirurgia bariátrica e que não tem ferramentas ali para poder estar fazendo um trabalho com excelência. Fico muito Uhum. feliz porque eu falo que foi meu primeiro filho, depois eu já tive outros, mas esse aqui foi meu primeiro, esse aqui foi meu primeiro filho, né? Exatamente. Muito feliz mesmo. Uhum. Eu já tenho outros recursos que a Fernanda também, né, foi autora. Aí no Instagram da Fernanda ela sempre Isso, compartilha um pouquinho ali do trabalho dela. Tem também o baralho voltado às questões da Esse ansiedade aqui, ó, também. esse aqui foi um de TDAH, esse baralho aqui, que é um livro em cartas, o baralho, um recurso terapêutico, né? Esse eu já sou autora e sou organizadora também dos projetos. Antigamente eu era só escritora, hoje eu sou escritora e sou organizadora de vários livros aí. E que quem não me conhece pode ir lá no meu Instagram, que tem todos lá. Uhum. Né? Exatamente. E todas aquelas pessoas aí que te acompanham aqui no Instagram também, né, Fernanda? Depois da sua viagem em Orlando, aí volta os atendimentos também, tanto individuais, tanto em grupos, até os colegas às vezes têm curiosidade de saber, mas é possível também fazer os grupos terapêuticos para pacientes bariátricos e para aquelas pessoas que já realizaram a cirurgia bariátrica também em grupo e dá certo. A Fernanda aí tá aí para contar um pouquinho que ela também oferece esse É, serviço desses atendimentos em grupos. isso. A terapia de grupo, gente, geralmente é para aquele paciente que quem nos busca é que realmente não tem aquela condição de fazer uma terapia individual e que a gente sabe que talvez naquele momento para aquela pessoa realmente não cabe, né? Uhum, E que talvez esse valor fica caro, mas ele não quer deixar de tratar. uhum, Então,
a gente reúne, né, com um grupo de pessoas para poder estar trabalhando apenas o comer consciente. Então, a gente não vai entrar dentro, né, do iceberg. Eu falo que a compulsão alimentar ela é a pontinha do iceberg e aqui dentro nós temos um monte de emoções a serem tratadas. Lógico que, claro, que a gente vai entrar em algumas emoções, vai, porque é um compartilhando com o outro e fica terapêutico, né, também. E aí, a pessoa também pensa, não vai ser uma terapia individual, é uma terapia grupal, mas que para nós psicólogos também é muito bom, porque otimiza o tempo, você vai estar ali fazendo 1h30 de terapia com aquelas pessoas, vai lá contabilizar a sua hora e tudo direitinho, e ainda fica mais leve do que você fazer uma agenda de paciente ali com 14, 15 pessoas, como eu atendo por dia. Individual, né? Exatamente. Exatamente. O online também, ele propicia para que a gente realize esses atendimentos ou individuais, em grupos, de qualquer lugar que você estiver também. A Fernanda é uma pessoa que a gente vê que viaja, acompanha as stories dela, viaja bastante. Mesmo assim, continua trabalhando também, da onde estiver. Pode ser aqui do Brasil, fora do Brasil também, né? Hoje a internet também nos possibilita isso, que a gente realize esses atendimentos de dentro da nossa casa, em diversos contextos também. E vocês também têm a oportunidade hoje de estarem se capacitando dentro das suas casas, né? Sem precisar, né? Na nossa época aí de formação, algumas décadas já aí, né? A gente precisava se deslocar, ir para outros estados, viagens, hospedagens, para fazer essas formações. Hoje a Thalys Treinamentos tem vários professores que são referência no Brasil em avaliação psicológica. Vocês vão ter a oportunidade de ter aulas com eles, aulas ao vivo. A gente tem aulas gravadas também. Vão estar aprendendo tudo também sobre avaliação online, mas também avaliação psicológica presencial. Vão aprender a utilizar instrumentos, testes psicológicos, né, que são ferramentas que nos assessoram aí na tomada de uma decisão. Testes psicológicos não é de uso obrigatório numa avaliação psicológica, então vocês vão aprender também sobre isso. Eles são ferramentas, né? Eu utilizo muito, gosto muito, mas ele não é sinônimo de avaliação psicológica. Principalmente, como a Fernanda falou, nesse contexto, né? Se a gente for, né, vocês vão aprender aí, né, que equivale muito mais uma psicoeducação, uma orientação desse paciente do que simplesmente, né, a gente fazer uma aplicação do instrumento, porque o que de fato que ele precisa mudar vai ser esses comportamentos deles aí pós-cirurgia, né? E tudo isso vocês vão estar aprendendo conosco aí no nosso curso de capacitação. Como eu falei, as matrículas elas vão até amanhã, então a gente já está conferindo. Amanhã finalizamos aí todas as inscrições de todos os colegas psicólogos, conferindo aí os CRPs de vocês. Então essa primeira parte aí, quando vocês fazem a matrícula, a gente solicita a fotinho do CRP, da declaração que vocês são psicólogos, tá? Porque a gente vai ensinar também testes psicológicos, instrumentos que são restritos à nossa categoria. E vocês não têm ideia da quantidade de pessoas, de terapeutas que não têm formação em psicologia, né? Que são de outras formações que querem fazer avaliação psicológica, que querem aprender a fazer avaliação psicológica. Essas outras pessoas de outras categorias, de outras formações, estão vendo a demanda que tem em avaliação e muitas vezes o colega psicólogo que tem esse direito, né, que só nós psicólogos temos esse direito de fazer a avaliação, somente o psicólogo com o CRP pode assinar um laudo, acaba não buscando se capacitar, não buscando se preparar. Então a gente essa semana aí, né, começamos as matrículas na quarta-feira à noite, fizemos aí matrículas quinta, sexta, sábado, hoje e amanhã a gente encerra. Tivemos aí várias procuras de várias pessoas que não eram psicólogos. Então você que é psicólogo, psicóloga, aproveita, a oportunidade está aí para fazer desse ano 2024 um ano diferente aí na sua carreira profissional. Você que está em busca aí de novas oportunidades dentro da sua formação de psicólogo, psicóloga, a avaliação psicológica hoje possibilita muita coisa boa mesmo, tempo de qualidade com a família,
essa questão aí da disponibilidade e liberdade geográfica, né? Vocês vão vir aí a Fernanda contando que vai estar viajando, a gente com a família consegue organizar a nossa agenda, ter uma boa remuneração, que é o que o psicólogo, a psicóloga merece, né? A gente estudou 5 anos, só você sabe o quanto foi difícil, né? Se formar, estar aí. E muitas vezes, né, o psicólogo não é valorizado, não é reconhecido, não é bem remunerado. E a avaliação psicológica está mostrando para nós aí que é possível, sim, viver da psicologia, que é possível viver da avaliação psicológica. E, Fernanda, gostaria de te agradecer por estar aí nesse domingo à noite, de ter se disponibilizado. Eu sei que você está aí toda na tua organização da tua viagem aí com a tua família. Retornou de uma viagem semana passada e já está arrumando as malas para uma próxima viagem, né? E mesmo assim disponibilizou de estar aqui à noite, compartilhando com os colegas psicólogos um pouquinho da sua história. E também gostaria de que você agradecesse o pessoal que te acompanha aí no teu Instagram, também alguns pacientes, alguns clientes que passaram por aqui, que estão conosco. E quem está chegando agora, a live ficou salva aqui, sem dúvidas foi uma aula aí sobre avaliação psicológica para bariátrica. Gente, eu que agradeço. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui conosco. Quem ainda não viu, né, a live vai ficar gravada, vai ver, a gente agradece também. Venham fazer, né, esse curso, que realmente é um curso muito completo, não só para avaliação da cirurgia bariátrica, mas todas as outras. Eu falo que a minha irmã é psiquiatra e ela hoje está também fazendo avaliação, né, a perícia, e assim, está felicíssima com isso, ou seja, tem demanda tanto para psiquiatria, para psicologia, para assistente social, e eu, para falar a verdade, se eu fosse mais uma, eu já estaria lá na perícia também, juntamente com elas, porque, vou te falar, além de ser muito bom, né, a remuneração é uma área que está crescendo assustadoramente, muitos processos que os juízes não estão tendo para quem encaminhar, porque não tem profissionais capacitados nos estados do Brasil inteiro. Então, assim, eu falo, meu Deus, por que eu não sou duas Fernanda? Deveria ser duas. Venha vocês fazer esse curso, eu agradeço por vocês estarem aqui conosco até agora também, né? Quase 9 horas da noite. E precisando, podem me chamar aqui, qualquer dúvida que tiverem aqui no meu direct. Vai ser um prazer compartilhar com vocês. E eu que realmente quero e desejo que nós, psicólogos, pudermos ser mais unidos cada vez e que a gente possa se incentivar, né? Quem está ali achando que não tem jeito mais, que está indo buscar outras profissões, tem sim como viver da psicologia, tem sim, e cada dia ela está crescendo mais e os médicos estão entendendo que precisam trabalhar lado a lado conosco, porque senão não tem doença que vai tratar. Exatamente. Então, eu agradeço a todos vocês, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, e no dia 17 de fevereiro nós nos encontramos na aula de cirurgia bariátrica. Exatamente. Sejam muito bem-vindos, vocês, colegas. A Vivi, que nossa aluna também, que fez a matrícula no curso, muito bem-vinda. E eu vou deixar salvo a live e também lá nos meus stories tem uma caixinha de perguntas. Caso a gente não tenha respondido alguma dúvida sua ou você surgiu alguma nova dúvida, pode estar deixando lá que a gente vai estar respondendo. Então, gratidão a todos que estiveram aqui conosco até agora. Fernanda, mais uma vez, muito obrigada. E, Fer, até dia 17, então, para a nossa aula. Deixa eu só compartilhar mais uma coisa com vocês aqui, que eu acho interessante também, pertinente falar aqui na live, né? Na questão mesmo da gente estar atendendo online. Eu estou indo agora para Orlando, né? Como foi mencionado aqui. Eu vou encontrar com pacientes minhas lá. Então, e quem tiver oportunidade de ver aí o meu Instagram, os meus destaques, todos os estados que eu passo, as pessoas vão, encontram comigo. Eu tenho pacientes lindas, queridas, que inclusive passaram aqui pela live também, que encontram comigo. Então, assim, é um online que se torna presencial, porque a gente não fica só aqui, né? E a gente acaba realmente ficando sem fronteiras. E quando a gente tem oportunidade, a gente encontra, a gente abraça, a gente vê. E isso é o máximo. Eu falo que a psicologia, ela realmente é... Ela nos une e aonde a gente estiver. Eu, inclusive, vou postar foto das pacientes que eu encontrar lá em Orlando para vocês verem aí no meu Instagram. Como que é bacana,
né? Como que é legal você estar aqui. Eu estou em Minas Gerais, vou encontrar com uma paciente que eu atendo lá nos Estados Unidos agora, que mora na Flórida, né? Tenho outras, mas que não moram no estado que eu estou indo. E nesse cantinho aí, que a gente acaba indo também para trabalhar, para palestrar, para poder passear, e aonde a gente vai, que a gente tem um paciente, os pacientes fazem questão de estar conosco, e eu, no meu caso, faço mais questão ainda de estar com eles, de dar um abraço. É fantástico. A psicologia é transformadora, gente. Eu falo que aqui tem uma que é apaixonada realmente com a profissão, e eu acredito que vocês também que fizeram, né, a psicologia também são apaixonados porque ela é transformadora de vidas. Então, acreditem na psicologia. Podem acreditar. Sim, exatamente. Gratidão, Fer, por tudo que você Obrigada. contou aí, Tá tá? bom, Um gente. grande abraço. Temos dia Boa noite. 17, então, junto com os nossos novos alunos aí do curso de Isso. capacitação. Se Deus quiser. Beijão, até Um mais. abraço. É.